Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula de história gravada que vai contemplar o finalzinho, melhor dizendo, do período da família real, enquanto a família real esteve no Brasil, e como vai se dar a saída da família, o retorno para Portugal, e ao mesmo tempo como vai ser o futuro do Brasil com o retorno da família real portuguesa para seu país de origem. Eu já mencionei que a família real chegou ao Brasil em 1808 e que trouxe uma comitiva de mais ou menos 15 mil pessoas, se instalando na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, e vão permanecer aqui no Brasil até 1821. Nessa estadia, nesse período no nosso território, o príncipe regente Dom João vai tomar algumas medidas para beneficiar o Brasil, porque ele sabia que se não fizesse tal ato, baixasse tal ato, ia ter dificuldades na sua administração aqui no Brasil. Temos na página 128 a política realizada por Dom João enquanto esteve no Brasil. A gente bem sabe que a chegada de Dom João como príncipe regente ao Brasil aconteceu pelo fato de o território português ter sido invadido por tropas napoleônicas. E Dom João, que anteriormente era chamado Dom João Rei Fujão, hoje a historiografia brasileira não mais o vê dessa forma, como sendo um fujão. O vê como um estrategista que tomou a medida mais apropriada para a manutenção do seu governo. É bem verdade que antes de Dom João havia uma teoria, um pensamento da família real vir para o Brasil, mas somente essa ideia foi concretizada em 1808. Pois bem, na página 128, feita essa introdução, vamos iniciar o conteúdo propriamente dito. A política dos tratados e as benfeitorias no Brasil. O que significa isso aí, professor? Me ajude aí, por favor. Significa os benefícios realizados pela família real enquanto esteve no Brasil. Benefícios para o nosso país. Diz assim, 128. Os tratados assinados entre Portugal e Inglaterra atendiam a interesses dos ingleses. Por que isso?
porque foi feita uma aliança entre Inglaterra e Portugal para a chegada da família real em segurança ao Brasil, e ao mesmo tempo os ingleses teriam a possibilidade de realizar um governo de resistência dentro do território português. Então, imagine você que o território português estava sendo administrado oficialmente pelos franceses. No entanto, havia um grupo resistente que não queria obedecer aos franceses e estavam obedecendo a Beresford, Lord Beresford. Vamos lá? Muito bem. Os tratados assinados entre Portugal e Inglaterra atendiam o interesse dos ingleses, que defendiam a não intervenção do Estado na economia e buscavam por mercados consumidores de seus produtos, bem como o acesso à matéria-prima abundante. Assim foram assinados dois tratados de 1810, e um deles era denominado Tratado de Amizade e Aliança, e o outro Comércio e Navegação. O Tratado de Amizade e Aliança dizia o quê? Em cumprimento a esse tratado, a Inglaterra apoiou com uma divisão social a ocupação luso-brasileira da Guiana Francesa, afora ter rechaçado a ocupação militar, ou seja, não tivesse permitido a ocupação militar de Portugal pelos franceses. Apesar da importância desse tratado, nem sempre as relações entre os dois países foi de tranquilidade. Eram frequentes os choques entre os ingleses e os portugueses, não é? Entre ingleses e ministros de Dom João. Apesar da importância, não é? Apesar da importância de todo esse sistema econômico, não é? E se tinha uma discussão sobre a manutenção ou não da escravização, aliás, do tráfico e a escravização dos negros. O outro tratado foi o Tratado de Comércio e Navegação, que diz assim: através desse tratado, os ingleses residentes no Estado português poderiam nomear juízes para julgar os problemas da comunidade britânica e estabelecer tarifas alfandegárias diferenciadas para os produtos ingleses que entrassem nos portos portugueses. Os produtos ingleses pagariam 15% e os demais 24%, e Portugal 16%. Deu ainda liberdade religiosa para os ingleses no Brasil e tornou livre o comércio inglês. A vinda da família real para o Brasil alterou profundamente a situação do país, que de simples colônia repentinamente passou à condição de sede na monarquia portuguesa. Isso aconteceu porque, com o decreto de Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves, Dom João VI deu a possibilidade de Brasil ser a sede desse novo governo.
gerando a necessidade de reorganização administrativa. As principais benfeitorias, que na verdade eram uma melhor adaptação à nova realidade da corte portuguesa, foram organização de um corpo ministerial constituído das pastas negócios do reino, negócios estrangeiros e de guerra e negócios de marinha e ultramar. Criação das academias militar e da marinha e da fábrica de pólvora do Corpo de Fuzileiros Naval. Criação da Casa da Moeda e elevação do Brasil a Reino Unido, Portugal e Algarves, através dessa lei que foi assinada em 1816. 15. Em consequência da invasão das tropas napoleônicas em território português, os portugueses promovem um movimento revolucionário. Esse movimento revolucionário começa na cidade que fica ao norte, a segunda maior cidade de Portugal, que é a cidade do Porto. Lá na cidade do Porto, um movimento liberal começa a surgir, começa a desejar o retorno de Dom João VI para Portugal. E isso vai trazer um movimento de respeito à Constituição que obrigava o governante português a estar no seu país. Não mais se fazia necessário a presença de Dom João e sua família aqui no Brasil, já que as tropas napoleônicas, a partir de 1815, não mais estavam dominando a Península Ibérica. Vamos conhecer esse movimento chamado Revolução do Porto. Diz assim, não é? Muito bem. Foi um movimento revolucionário que pôs fim ao período em que a família real portuguesa esteve no Brasil e defendeu a substituição da monarquia absoluta por um modelo mais liberal de governo, mais precisamente a República Constitucionalista. As instituições cresceram devido a alguns fatores de ordem econômica e política. Em primeiro lugar, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, durante o Congresso de Viena, em 1815. Em segundo lugar, quando da vinda da família real ao Brasil, foi montada uma junta governativa em Portugal pelos ingleses. Os liberais não aceitavam essa situação e começaram, baseados nas ideias iluministas, a exigir o retorno de Dom João e sua família para Portugal e formar um governo republicano constitucionalista. Então, no dia 24 de agosto de 1820, um novo movimento liberal foi levado às ruas, à cidade do Porto, pelo coronel Sebastião Cabreira. A revolução foi logo vitoriosa em todo o país e o Marechal Beresford foi forçado a regressar para a Inglaterra. A repercussão da Revolução Constitucionalista do Porto foi grande no Brasil.
vários movimentos surgiram no Pará, na Bahia, no Rio de Janeiro, visando organizar governos liberais em todo o reino. No Rio de Janeiro, o príncipe Dom Pedro, que é filho de Dom João, não sendo o filho mais velho, não sendo o filho primogênito, isso vai demandar depois uma explicação mais aprofundada, porque Dom Pedro, não sendo o filho mais velho, vai assumir o poder, porque o seu irmão mais velho veio a falecer, por isso que ele vai tomar o poder. Na linha sucessória ele seria, não, ele foi o segundo. Dom Pedro, que depois vai se chamar Dom Pedro I, o príncipe Dom Pedro, jurou publicamente respeitar a Constituição que estava sendo elaborada em Portugal. O poder legislativo, representado pelas cortes portuguesas, iria funcionar em Lisboa, mas os militares não admitiam que o poder executivo, representado pelo rei Dom João VI, permanecesse no Brasil. Assim, as tropas portuguesas, sediadas no Rio de Janeiro, exigiram o regresso imediato do rei para Portugal. O rei deixou Dom Pedro como príncipe regente e retornou a Lisboa em 1821. Tá bom? E daí, pouco tempo depois, nós vamos conhecer a nossa independência, o fim do laço com os portugueses. Na página 131, temos um outro movimento revolucionário. No entanto, este movimento possui uma característica diferente, uma não, várias. A primeira delas, que é o nascer desse movimento, a origem desse movimento. Em que local surgiu esse movimento? O local de surgimento desse movimento é o Brasil, especificamente a província de Pernambuco. Então, a província de Pernambuco vai ser a província que vai conhecer esse movimento revolucionário. E por conta de ser aqui em Pernambuco, esse movimento vai ganhar o nome de Revolução Pernambucana de 1817. Vamos lá? Essa também, revolução, passa a ser conhecida como Revolução dos Padres. Por que, professor? Isso, por conta da grande participação de padres nesse movimento. Alguns padres aí, durante o século XIX, tinham posições políticas bem definidas. Eram padres que ideologicamente se sentiam, próximos dessa corrente contestatória do iluminismo, e a partir da segunda metade do século XX, do século XIX, esses padres vão ter uma concepção mais próxima do socialismo científico pregado e defendido por Karl Marx. Dito isto, vamos aqui na página 131, que diz assim: a Revolução Pernambucana 17. Apesar da liberdade e do desenvolvimento alcançados com a vinda de Dom João VI para o Brasil, em Pernambuco continuava o antagonismo entre brasileiros e portugueses. Uma pergunta que vem aí é a seguinte, não é, pessoal?
Professor, o que significa antagonismo entre brasileiros e portugueses? Havia um choque, uma rivalidade, uma falta de entendimento, né? Posição diferentes, e a vontade de independência se consolidava. Embora ter a família portuguesa no Brasil desse uma certa ideia de fortalecimento financeiro e político, isso não ocorreu. O Brasil passava por uma forte recessão, um aumento do preço do algodão e do açúcar. O Nordeste passava por grave seca. O outro motivo de insatisfação dos republicanos foi o controle do comércio, tanto exportação quanto importação. Continuar esse tipo de comércio, continuar nas mãos dos portugueses. Os brasileiros achavam isso um absurdo, o que endividava os comerciantes brasileiros, que se tornavam dependentes de Portugal. A partir de Pernambuco foi criado um movimento separatista com ideias republicanas, visando estabelecer um governo independente das dominações portuguesas. A conspiração foi descoberta e as autoridades portuguesas determinavam a prisão dos civis e militares envolvidos. Durante uma tentativa de prisão no Forte das 5 Pontos, no Recife, o capitão revoltoso José de Barros Lima, conhecido como Leão Coroado, reagiu à prisão e matou a golpes de espada o comandante Barbosa de Castro. Reagiu à prisão e matou a golpe o Barbosa de Castro, iniciando imediatamente a Revolução no dia 6 de março de 1817. Na próxima aula, nós iremos fazer o fechamento desse conteúdo da Revolução Pernambucana de 17 e vamos já adentrar ao processo de exercícios e a independência do nosso país. Pessoal, vou parar por aqui, espero que vocês tenham absorvido o conhecimento e entendido aquilo que eu falei, tá bom? Um forte abraço a todos, Deus abençoe, fiquem em paz, se cuidem, né? Muito cuidado, tchau para vocês e até a próxima, tchau!